Olá, a paz do Senhor Jesus. Como vocês estão? Desde os primeiros dias a qual nós propusemos em nossos corações de gravar essa série de mensagens, algo tem sido muito repetitivo, que os dias são maus. Neste tempo de pandemia, onde estamos impossibilitados de estarmos reunidos como igreja, nós temos uma firme convicção em Cristo Jesus, que nada poderá nos separar do amor do Pai. Mas também temos uma firme convicção que pelo Espírito Santo nós fomos unidos, pelo Espírito Santo nós fomos introduzidos no corpo de Cristo e nada pode nos arrancar deste lugar também. Contudo, os dias como esse propõem muitas questões, muitas inquietações. Talvez muitos de nós estamos entrando em lugares tão profundos dentro de nós mesmos que a única coisa que nos resta são questões e mais questões. Vale ressaltar também que o fato de questionar não é ruim. A própria Bíblia é um livro que nos conduz a muitos lugares de questionamentos. No livro de Eclesiastes está escrito que o próprio Senhor colocou a eternidade dentro do homem, mas o homem não pôde compreendê-la. E é baseado nessa introdução que, com a ajuda do Espírito Santo, eu quero construir juntamente com vocês um lugar onde algumas das nossas questões poderão ser respondidas em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 2, no versículo 3. Pouquinho antes de nós entrarmos nessa questão, o autor deste livro, que provavelmente é Salomão, a maioria dos historiadores, a maioria dos estudiosos reconhece que a autoria deste livro é de Salomão. Ele diz no capítulo 1, no versículo 12 ao 14, que ele fala que eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a me informar com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. E essa enfadonha ocupação de Deus aos filhos dos homens para nela os exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Tudo era vaidade e aflição de espírito. Antes de nós entrarmos nos escritos de Salomão, antes de nós entrarmos nos pensamentos inspirados pelo Espírito Santo, nós precisamos entender um pouco a estrutura deste livro e a proposta a qual o próprio sábio colocou diante de nós. Neste livro nós vamos perceber a inquietação de um sábio. Neste livro nós vamos perceber que um homem que pediu sabedoria para Deus não recebeu apenas sabedoria, mas recebeu muito além daquilo que ele pediu. Mas um homem que infelizmente tropeçou em si mesmo e se perdeu em si mesmo por boa parte da sua vida. Provavelmente ele escreveu este livro já no final da sua jornada, onde ele já de tudo havia experimentado. E nessa estrutura, quando ele nos propõe algo que ele repete em todo o livro de Eclesiastes, é debaixo do sol. Debaixo do sol. Junto a essa colocação dele, nós entendemos que ele está falando que ao homem natural, a compreensão dele debaixo do sol vai ser de inquietação, de busca e de uma corrida infindável, que este homem estará correndo como que atrás do vento, que este homem que estará como que enxugando o gelo, vai demandar muito esforço
mas o seu trabalho será completamente infrutífero. E uma outra questão que ele nos propõe é sobre ser tudo vaidade. Por várias e várias vezes ele fala: vaidade das vaidades, porque tudo é vaidade. Tudo debaixo do sol é vaidade. Tudo segundo a compreensão do homem natural é vaidade. Aí nós precisamos nos perguntar: o que é a palavra vaidade? Qual é o sentido da palavra vaidade? Neste contexto, diferente de muito que nós imaginamos, a palavra vaidade não está associada ao estereótipo de beleza, de cuidado, não está associada ao fato de uma mulher ou um homem investir muito em si, visando desenvolver as suas características naturais, mas sim em perceber, segundo a compreensão do sábio, que quando ele se refere que debaixo do sol tudo é vaidade, ele está dizendo que debaixo do sol, ao homem natural, ao homem que não compreende os pensamentos de Deus, ao homem que não tem a compreensão de quem Deus é, tudo é vazio, tudo é passageiro, ou tudo é transitório, ou tudo ainda pode ser enigmático ou de difícil entendimento. Então, se o próprio Senhor plantou a eternidade dentro do coração do homem, mas ele diz que este homem não a pôde compreender. E por conta disso, o homem está numa incansável corrida, numa incansável busca para compreender qual é a razão da sua existência, qual é o sentido da sua vida. Talvez nós não vamos trazer todas as respostas. Talvez nós vamos trazer mais questionamentos a você, mas com a firme convicção que o Espírito Santo que em nós habita há de nos conduzir a este lugar. Vamos ao texto então. Eclesiastes no capítulo 2, no versículo 3 diz assim: busquei no meu coração como estimular com o vinho a minha carne, regendo porém o meu coração com sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que seria melhor para os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias da sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de água, para regar com eles o bosque e que reverdeceriam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos e servas nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mas de todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens e de instrumentos de música de toda a espécie. E fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos não lhe neguei, nem privei o meu coração da alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e essa foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Um homem que conquistou tudo o que ele poderia conquistar naqueles tempos: riquezas, poder, respeito, admiração. Um homem que recebeu de Deus o dom da sabedoria. Um homem que recebeu de Deus uma visitação tão profunda quando ele edificou o templo, onde ele recebeu uma promessa
dizendo que enquanto ele estivesse com o Senhor estaria com ele. Um homem que não tinha falta de nada. Mas está escrito que a soberba precede a queda. E esse homem que tudo recebeu, se perdeu naquilo que recebeu, se perdeu naquilo que conquistou e se perdeu naquilo que tinha. E entrou no lugar de vaidade das vaidades, e entrou no lugar de inconstância, onde nada mais o satisfazia, onde nada mais trazia sentido para as suas inquietações. Este homem teve muitas e muitas e muitas mulheres. Este homem prevaricou, este homem pecou contra o seu Deus que tudo lhe deu. Este homem permitiu que uma das suas mulheres edificasse altares a deuses estranhos. E esse homem nos deixou um legado. Sim, mesmo no tempo da sua perdição, mesmo nos seus dias de engano, mesmo nos seus dias de pecado, Deus deixou para nós, através da sua santa palavra, um legado, apontando que homem algum, caminhando sozinho, vai encontrar resposta para as suas perguntas. Homem algum, distante de Deus, encontrará um lugar de satisfação, encontrará um lugar de contentamento. É perceptível nos dias de hoje o retrato deste livro. Antes mesmo que houvesse os filósofos modernos, propriamente dito, o livro de Eclesiastes ali já estava. Questões e mais questões propostas por um sábio inquieto. Questões e mais questões, onde ele questionou a sua própria existência, onde ele questionou a própria existência do homem, onde ele questionou o significado do prazer, o significado do dinheiro, o significado do trabalho, do sucesso, o significado até do relacionamento conjugal. Sobre os prazeres a qual os seus olhos olharam, ele nada negou para si. E por nada negar a si mesmo, ele se perdeu em tudo aquilo que recebeu de Deus. E por nada se negar a si mesmo, ele entrou numa busca incansável por prazer. Enquanto mais ele mergulhava, mais ele se perdia. E quanto mais ele tinha, mais ele percebia que nada tinha. Isso não é diferente do homem nos dias atuais. Se nós pararmos para perceber o quanto nós corremos, o quanto nós buscamos, mas nada alcançamos. Aquele que busca a riqueza sempre há de continuar buscando, porque sempre está ali faltando algo. Ele conquista um carro, com pouco tempo ele quer um carro melhor do que este. Ele conquista um carro melhor do que este, mas com pouco tempo ele percebe que outros têm carros melhores do que este, e este passa a ser o objetivo da sua vida. Isso se repete em casas, isso se repete em qualquer tipo de posses. É um homem que se torna escravo do seu próprio trabalho, porque o trabalha para si mesmo. No seu trabalho não há propósito, a não ser a busca incansável pela riqueza, a não ser a busca incansável por posses. E este homem permanece, a despeito de ter muitas coisas, com vazio que lhe é proposto pela eternidade que ele ainda não sabe. E ele continua buscando no trabalho, no dinheiro, na fama, no poder. Outros buscam nas drogas. E qualquer tipo de drogadição, em qualquer tipo de droga, seja lícita ou ilícita, porque isso também não vem desses dias, isso vem desde a antiguidade. Um homem antigo já buscava na bebida, um homem antigo já buscava em algo que mexesse com o seu sentido, a busca por um prazer. E muitas vezes ele encontrava no álcool este prazer, mas era um prazer com prazo de validade. E quando passava este prazo, ele afundava e se perdia cada vez mais dentro de si. Outros buscaram no sexo.
uma mulher já não o satisfaz, ele vai para a traição, ele vai para o adultério, ele vai para a prostituição, ele vai para a pornografia. Mas é como um poço sem fim. Quanto mais ele cava, mais ele afunda e mais ele se perde e mais distante ele está daquilo ou de quem o Senhor o projetou para ser. É um homem que caminha na força do seu braço, é um homem que se entregou aos seus sentidos e nele se perdeu. Se nós prestarmos atenção nos filmes de homens e mulheres, de talentos, de artistas, sejam cantores, sejam atores, que se perderam nas suas muitas riquezas, que se perderam na sua grande fama, que se perderam em tudo aquilo que eles conquistaram. E podemos falar com propriedade sobre alguns porque o cinema ou documentários deixaram registrado as suas vidas. Nós percebemos isso na vida de vários deles. Homens que se lançaram à prostituição, à perversão de tal maneira, buscando um sentido para a sua vida e não a encontraram. Homens que tinham tudo, mas quando as luzes se apagavam, eram pessoas tristes e vazias. Homens que não encontraram nas suas posses nada que desse sentido à sua existência. Homens que não encontraram no prazer nada que ressignificasse a sua busca por conhecimento. Homens que se entregaram de tal maneira aos seus sentidos que tiraram a própria vida. Sejam eles mesmos se exterminando ou sejam eles se matando dia após dia através de cargas mais pesadas e cargas mais fortes de drogas. Homens que queriam a felicidade, homens que ansiavam pela felicidade, mas que não olharam para o seu Criador. O escritor também diz: nos dias da tua mocidade, lembra-te do teu Criador. Viva de maneira plena, mas lembrando que você é um ser criado, lembrando que você é um ser limitado. E este homem que buscou na riqueza, na fama, nos prazeres, ele se tornou parte do que nós somos, parte daquilo que nós vivemos nesses dias. Homens que são dominados por aquilo que receberam e nele se perdem. Homens que receberam de Deus sabedoria, se perdem na sua sabedoria. Homens que receberam o dom de obter riquezas, se perderam neste dom. Isso nos leva a uma nova questão: quem é este homem? A Bíblia fala que o homem natural não consegue compreender ou discernir as coisas do Espírito. Mas a Bíblia fala que o homem espiritual discerne tudo e de ninguém é discernido. Mas a Bíblia também, através dos ensinos de Paulo, nós percebemos que ele fala de um outro tipo de homem, um homem carnal. E entender quem são estes homens nos ajudará a viver o nosso dia de maneira agradável a Deus e que seja agradável para nós mesmos. O homem natural é aquele homem que não conhece o Senhor, não pode ouvir o Senhor, não pode ver o Senhor. É um homem que cria para si mesmo os deuses, porque ele tem uma eternidade diante de si. E a eternidade aponta para um ser maior do que ele. A eternidade aponta para algo que ele ainda não conhece, mas busca. E por não conhecer ao Senhor, este homem coloca diante dele mesmo vários tipos de deuses. Pode ser o Deus do prazer, pode ser o Deus da felicidade, pode ser o Deus da riqueza, pode ser o Deus da beleza, no culto ao corpo, o egocentrismo a qual esse homem desenvolve. Mas ela também fala de um homem carnal. Paulo, quando ele se refere à igreja de Corintos, ele diz assim, que eles, por conta da sua carnalidade, eram conhecidos como meninos. Não recebiam
alimentos sólidos. Uma igreja que recebeu tantos dons. Uma igreja que recebeu no Espírito nada que lhe faltava, ainda estava preso na sua carnalidade. Então, de um lado, nós temos aqueles que ainda não foram encontrados pelo Senhor. De um lado, nós temos aqueles que ainda não podem ouvir ao Senhor. Por isso, além de não desfrutar de quem Ele é, eles continuam numa busca onde fazem para si deuses. Mas, de outro lado, existem aqueles a qual já foram encontrados pelo Senhor, já foram alcançados pela graça, pela misericórdia e pela bondade do Senhor, já foram vivificados, já têm o Espírito Santo dentro de si, mas por conta de não se desenvolver, mas por conta de se permanecerem como meninos, eles são considerados como aqueles que são carnais. Por isso que no meio deles há divisões, por isso que no meio deles há um pecado um contra o outro, por isso que no meio deles ainda não há um desfrute por completo de quem Deus é. Diante disso, nós vamos ter uma nova questão. Estes que são naturais não desfrutam da plenitude de Deus, a não ser aquilo que está debaixo do céu, que é disponível a qualquer um, porque a Bíblia fala que o sol nasce para os justos e para os injustos. Contudo, estes que já foram alcançados pelo Senhor, eles não desfrutam da plenitude do Espírito Santo, eles não desfrutam de quem Deus é, porque permanecem nas obras da carne, permanecem andando de forma carnal. Estes são aqueles a qual nós podemos dizer, a qual o apóstolo Paulo diz: ei, desperta tu que dormes entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ei, desperta você que é vivo, mas tem aparência de morto. Ei, desperta você que é vivo, mas se comporta como aqueles que ainda estão mortos, que estão presos em seus delitos e pecados. E por isso, esses também não desfrutam de Deus. E em semelhança a um homem natural, também constroem para si falsos deuses. Também vivem em uma vida de idolatria. Ora, se aprisionando a si mesmo naquilo que possuem. Homens e mulheres que se dizem cristãos, homens e mulheres que foram alcançados pelo amor de Deus em Cristo Jesus, ainda são escravos do dinheiro, ainda são escravos dos prazeres, ainda são escravos do seu próprio ego. E por conta disso, continuam em semelhança do homem natural, uma incansável busca para obter sentido para o seu viver. Tem até uma resposta pronta, que eles sabem que a eternidade está reservada para eles, mas eles vivem como se não acreditassem nisso. Eles vivem como se não ansiassem para que essa eternidade se torne real em suas vidas. O apóstolo Paulo fala: se nós buscamos ao Senhor somente nessa vida, quão miserável nós somos. Nós somos os mais miseráveis dos homens. Qualquer filho de Deus, qualquer homem que foi encontrado por Deus, qualquer um daquele que tenha o Espírito Santo, mas vive como se o Senhor não fosse voltar, a Bíblia fala que este é o mais dos miseráveis dos homens. É um tempo de reflexão, é um tempo de arrependimento, é um tempo de conserto, é um tempo de nós ressignificarmos e encontrarmos em nós mesmos, porque tudo que nós precisamos está aqui dentro. O sentido da nossa existência, o propósito da nossa vida. Nós sabemos, nós que estamos em Cristo Jesus, que nós tivemos uma origem nele. Antes mesmo da eternidade, ele nos gerou nele próprio. Nós sabemos também que em Cristo Jesus está a nossa identidade, porque nós somos feituras suas. Sabemos também a origem, além da origem nós sabemos o destino, porque a eternidade para nós junto ao Pai está preparada.
mas precisamos compreender que o propósito da nossa vida é glorificar ao Senhor. É glorificar ao Senhor com a nossa maneira de viver. É glorificar ao Senhor a nossa maneira de andar. É glorificar ao Senhor com as nossas finanças. É glorificar o Senhor com o nosso físico. É glorificar o Senhor com as nossas ações diante daqueles que ainda não conhecem o Senhor. É glorificar ao Senhor no nosso relacionamento entre os nossos irmãos. E aí nós nos perguntamos, cada um a si mesmo: eu tenho glorificado ao Senhor com o meu viver diário? Eu tenho glorificado ao Senhor de tal maneira que a minha vida seja um clamor para que Ele venha? Eu tenho glorificado ao Senhor de tal maneira que no meu falar, no meu andar, no meu negociar, as pessoas percebam que eu sou um cristão? Eu tenho glorificado ao Senhor de maneira tal que eu possa comunicar fé, esperança, paz, bondade, longanimidade àqueles que ainda não conhecem o Senhor? Este é o sentido da nossa vida, meu irmão. Este é o sentido da nossa vida. É viver no Senhor, é viver para o Senhor, e é viver permitindo que o Senhor viva através de nós. Muitas vezes eu me faço repetitivo, mas eu falo que há um desejo único em meu coração, porém tripartido em si mesmo, um desejo de conhecer ao Senhor e dele ser conhecido, para que eu possa o fazer conhecido. Que nesses dias você encontre esse desejo. Que nesses dias você encontre este anseio. Que nesses dias você seja devolvido pelo Espírito Santo a um lugar de busca, comunhão e contentamento. Porque uma das características do homem natural é o não estar contente. Uma das características do homem carnal é ser insaciável, mas uma das características do homem espiritual é estar contente em qualquer situação, contente em qualquer circunstância. É o homem que aprendeu a ter e a não ter, a fazer e a deixar de fazer. É um homem que compreende as estações de Deus, é um homem que compreende o tempo e o modo do Senhor agir. É um homem que se torna confiável para todas as dispensações do Senhor. É um homem que se torna confiável para receber recursos. É um homem que se torna confiável para não receber recursos, porque mesmo não recebendo, o nome do Senhor será glorificado na vida deste. É um homem que encontrou o seu lugar em Deus. É um homem que encontrou o seu lugar na família de Deus. É um homem que vive exalando o bom perfume de Cristo. É um homem que vive exercendo o ministério da reconciliação. É um homem que deixou de necessitar de uma ação evangelística de uma instituição para evangelizar, porque no seu viver diário, a cada oportunidade que ele recebe do Senhor, ele comunica salvação e vida a todos aqueles a qual o Pai coloca diante dele. Que o Senhor desperte em nós esse amor, esse desejo, esse anseio em conhecer ao Senhor. Compreender o livro de Eclesiastes, nós precisamos perceber aquilo que foi dito, que debaixo do sol, ao homem natural, tudo é vaidade, tudo é vazio, tudo é engano, tudo é passageiro, tudo é transitório. Então, para ler esse livro, você tem que ler do começo ao fim, porque qualquer leitura que você faça, qualquer aplicação que você faça fracionada sem a compreensão no todo, você está sujeito a distorcer as Escrituras, porque ele vai falando sobre o seu relacionamento com Deus, ele vai falando sobre o seu relacionamento com o próximo, ele vai falando do seu relacionamento
consigo mesmo. E chega um momento que parece que esse homem perdeu o prazer na existência. Parece que esse homem perdeu o prazer na vida. Parece que esse homem não encontra nem nas suas posses, nem naquilo que ele conquistou, valor algum. Parece que este homem não vê a hora de ter a sua vida terminada. Mas no final deste livro, de Eclesiastes, no capítulo 12, ele diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer o juízo a toda obra e a tudo quanto está encoberto, quer seja boa ou quer seja mal. Sim, meu irmão, os olhos do Senhor estão sobre nós. As nossas obras estão diante do Senhor. O nosso viver vai ser requerido naquele grande dia. Eu vejo, sem medo de errar, que esses dias de dores, dias de dificuldades, dias de medos, é uma oportunidade do Senhor para nós. É uma oportunidade de voltarmos os nossos olhares ao Senhor, de voltarmos os nossos ouvidos ao Senhor e de entregarmos a Ele todos os nossos sentidos. É um tempo de ressignificar, é um tempo de realinhar, é um tempo de renovar, de restaurar a nossa comunhão com Deus. Porque o final é este: teme ao Senhor e obedeça os seus mandamentos. Que o Santo Espírito de Deus nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos dê tudo o que for necessário para o nosso caminhar, para o nosso desenvolvimento diante dele, mas que nós possamos também estar conectados a ele, para que não venhamos a nos perder naquilo que dele recebemos. Muitas vezes oramos, pedimos coisas ao Senhor, e quando nós recebemos, aquilo acaba sendo uma pedra de tropeço para nós. Pedimos tempos ao Senhor e desperdiçamos o tempo qual Ele nos dá. Pedimos recursos materiais, mas gastamos com aquilo que não é devido. Pedimos ao Senhor saúde, mas a desperdiçamos vivendo de maneira torpe. Onde os nossos olhos estão indo? Onde os nossos pensamentos estão encontrando um lugar de satisfação? O que as nossas mãos estão fazendo? O que as nossas mãos estão tocando? É um tempo que nós temos a oportunidade de olhar para dentro de nós e encontrar a eternidade a qual Ele plantou. A palavra de Deus diz que o Senhor é o Pai da eternidade. A palavra de Deus diz que nele nós fomos gerados, mas diz também que nele nós nos tornamos morada. Então, o Deus que nos gerou, nos arrancou de dentro dele, agora entrou em nós e faz morada em nós. Um Deus que nos amou primeiro, estando nós presos em nossos delitos e pecados. Um Deus que nada poupou para nos reconectar a Ele, para nos reconciliar com Ele. Deu o seu Filho por amor de mim, por amor a você. E é um Deus que, a despeito de muitos falarem, Ele é exigente. Ele não é esse Deus bonzinho. Ele é um Deus bom, justo, amoroso, fiel. Mas as nossas obras estarão diante dele. Aquele que recebeu 5 talentos vai apresentar a ele o que fez, o que multiplicou, o que transformou aquilo que recebeu. Isso se dá com o que recebeu 2, isso se dá com o que recebeu 1. É um tempo de nós voltarmos os nossos olhos ao Senhor e dizer: Pai, me perdoa, pequei contra os céus
e contra ti também. Me receba, porque nós temos a firme convicção que Ele não virará as costas para nós, porque Ele mesmo diz que Ele castiga a todo aquele a qual recebe como filho. Talvez esse seja um tempo de correção, talvez esse seja um tempo de que o Pai está nos trazendo para perto dele, dizendo: estou com saudades de você, estou te esperando, estou aguardando novamente o seu toque. Eu quero que o seu clamor me toque, eu quero que a sua oração me toque, eu quero que as suas lágrimas me toquem, eu quero que as suas ações me toquem, eu quero que o seu viver diário me toque, porque para isso você foi criada, você foi criado. Para isso eu te gerei-me, para que eu tenha prazer em você e você tenha prazer em mim. Senhor, nós te louvamos, Pai, pelo tempo a qual o Senhor nos concedeu, um tempo de conserto, um tempo de cura, um tempo de libertação, um tempo, Senhor, onde nós temos o privilégio, a oportunidade de voltarmos os nossos olhos para Ti e dizer: Senhor, sara-nos e seremos sarados, cura-nos e seremos curados, salva-nos, Senhor, e seremos salvos, Senhor. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido e este é o nosso clamor. Nós queremos ser encontrados como aqueles que se chamam pelo Teu nome, prostrados diante de Ti, arrependido, clamando por libertação, clamando por sua misericórdia, para que o Senhor venha e sare essa nossa nação. É um tempo, Pai, quando nós levantamos as nossas mãos e cantamos cânticos de alegria, que exalte a quem o Senhor é. É um tempo ao qual, de joelhos prostrados, nós vamos dizer: Senhor, nós erramos, nós pecamos, nós prevaricamos, nós estamos presos em nossas iniquidades e transgressões, mas nós estamos diante de Ti, assim como Davi um dia esteve, com o coração ferido, com o coração quebrado, com o coração sangrando, mas dizendo: tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim, dá-me um novo coração, dá-me um novo coração, um coração igual ao seu, Senhor. Este é o nosso pedido e este é a nossa oração. Sim, meu Pai, nós abençoamos a este povo, nós abençoamos aos Teus filhos, nós nos colocamos juntamente a Ele, Pai, num tempo de restauração, num tempo de comunhão, um tempo onde uma só voz está subindo aos seus ouvidos, onde um cheiro suave está subindo como incenso, onde os seus olhos, as suas mãos se voltam para nós, trazendo restauração até que tudo se cumpra. Muito obrigado, Senhor, por este tempo. Muito obrigado pelo privilégio de anunciar a quem Tu és. Muito obrigado pelo privilégio de comunicar a Tua palavra, de dizer que o Senhor é bom. É uma fortaleza no dia da angústia e socorro bem presente para aqueles que confiam em Ti. De nada teremos falta, de nada teremos falta, de nada teremos falta. Essa é a nossa canção, porque nós o conhecemos, Senhor, porque nós sabemos que o pão nosso de cada dia está nos garantido, porque nós sabemos que o que comer, o que beber e o que vestir está garantido em Ti e no Teu corpo. Muito obrigado, Senhor, para a Tua santa igreja. Muito obrigado pelo povo que se chama pelo Seu nome, que tem se prostrado, Senhor, em contínua oração, em arrependimento, dizendo: sara essa nação, sara essa nação. Nós, como comunidade local, Pai, queremos nos juntar a milhares e milhares e milhares de irmãos pelo mundo inteiro, dizendo: Senhor, nós, o Teu povo, nos arrependemos pela iniquidade desse mundo. Nós, o Teu povo, nos arrependemos pelas transgressões desse mundo, pelas leis que são aprovadas que são contrárias à Tua vontade, pelas leis que liberam o aborto, pelo pecado, Senhor, que são cometidos e ferem, Senhor, quem Tu és. Nós, Pai, como um só homem, nos juntamos e dizemos: Maranata, 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 a hora vem, Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus.